Vejamos agora esta questão. Traçar uma reta perpendicular a uma semirreta RQ por sua extremidade. Assim temos uma reta e uma semirreta chamada RQ e vamos passar uma perpendicular pela extremidade desta semirreta, a extremidade R. Então, a partir de R, eu vou traçar uma perpendicular. Lembrando que perpendicular é aquela reta que forma 90 graus com outra reta, uma reta concorrente. Para isso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou determinar aqui um ponto em qualquer área, qualquer lugar, aqui perto dessa extremidade, para fazer uma circunferência. Qualquer um desses lugares eu posso determinar um ponto. Eu vou escolher aqui e vou determinar que esse ponto é chamado ponto O para ser o centro da circunferência. Geralmente a gente coloca o ponto como ponto O. Vou abrir o meu compasso. A abertura, ou seja, o raio da minha circunferência será OR. Então, a partir daqui eu vou trabalhar e vou fazer a minha circunferência. Observe que quando eu faço essa circunferência, ela toca exatamente em uma parte da minha reta R, ou da minha semirreta. Eu vou chamar esse ponto daqui de ponto S. E se eu ligar o ponto S ao ponto O, que é o centro da circunferência, e atravessar isso aqui, ó, eu vou ter um diâmetro dessa circunferência, porque o diâmetro é toda aquela corda que toca em dois pontos de uma circunferência passando pelo seu centro. Eu acho aqui um segundo ponto, que eu vou chamar esse ponto de ponto P. De P, ligando P até o ponto R, eu vou adquirir então aqui uma reta perpendicular à reta R, a semirreta RQ. Observe que ela é perpendicular. Isso aqui é uma relação muito interessante, que a gente vai ver como fazer de maneira simplificada. Porque observe que essa distância daqui, ó, é a mesma distância do raio da circunferência. E a mesma distância, tá vendo? Aqui, como aqui é um raio e aqui é um outro raio. Observe que essa é a mesma distância. Isso nós podemos fazer essa mesma questão de uma maneira simplificada que veremos a seguir. Bom, aquela mesma relação que eu disse a vocês de uma abertura, a gente pode utilizar uma mesma abertura e a partir somente dessa abertura a gente traçar uma perpendicular a partir de um ponto fixo em uma reta. Aqui, vamos dizer que esse seja o raio. Então, eu não vou mexer mais no meu compasso para que não saia desta medida. Então, eu vou utilizar essa medida. Centrando no ponto R, que é a extremidade que eu quero, eu vou fazer um arco, de forma que esse arco toque na reta que eu estou trabalhando. Vou chamar esse ponto de ponto S. Aqui eu vou utilizar a mesma abertura, como eu já falei, e vou centrar agora no ponto S e traçar no arco que eu já tinha. Faço um arco sobre um outro arco. Eu vou chamar esse ponto de ponto O, só para fazer referência à atividade anterior. Ligarei, então, o ponto S ao ponto O e vou ter um segmento. Ok? Para eu definir o ponto agora aqui, que eu irei ligar até o ponto R, eu vou utilizar a mesma medida novamente. Seguro aqui no ponto O, centro, e faço um outro arco. Quando eu faço um outro arco, eu acho esse ponto, porque ele cruza com essa reta que eu fiz, ligando S a O, o prolongamento dela. Vou chamar de P, e ligando então o ponto P ao ponto R, eu obtenho aqui uma reta perpendicular. Nós chamamos esse processo de um processo simplificado. Nessa questão, nós temos aqui traçar uma reta perpendicular a uma reta dada S, passando por um ponto R que não pertence à reta S. Bom, nós temos então
uma reta que foi dada, foi a reta S. E ele pede que a partir do ponto R, nós venhamos a achar uma reta perpendicular. Reta perpendicular nós aprendemos que é aquela reta que forma um ângulo de 90 graus com outra reta. É uma reta concorrente. E aqui nós temos o seguinte, essa reta ela precisa passar do ponto R, pelo ponto R, e formar 90 graus com a reta que foi dada, a reta S. Como nós iremos fazer isso? Nós iremos utilizar a relação, exatamente a relação com o que nós aprendemos da mediatriz, ou seja, do lugar geométrico dos pontos equidistantes das extremidades de um segmento. Para isso, eu vou dizer que R ele é um ponto equidistante das extremidades de um determinado segmento. Então, eu vou determinar esse segmento aqui na reta S. Como? Eu vou abrir o meu compasso em uma abertura qualquer, e de forma que, passando o arco deste meu compasso, eu forme, então, duas extremidades, ou seja, determine um segmento na reta S. Tocou aqui e tocou cá. Eu vou chamar aqui de A e esse daqui de B. Então, eu tenho praticamente um segmento. E o ponto R ele é equidistante desses extremos. Por quê? Porque nós temos a mesma medida de AR e a mesma medida de BR. Então, nós temos um ponto equidistante. E por ele tem que passar uma reta perpendicular à reta R. Eu vou usar essa mesma abertura, passo deste ponto B ou do ponto A, tanto faz. Eu posso utilizar qualquer uma das extremidades, bem porque eu vou usar, na verdade, as duas. Posso começar por qualquer uma. Faço um arco aqui embaixo. Faço um outro arco agora partindo da outra extremidade. E vou achar um ponto. Esse ponto, eu posso chamar esse ponto de ponto P. E quando eu ligar o ponto P ao ponto R, eu vou ter aqui uma perpendicular. Ou seja, uma linha que adquire 90 graus em relação à reta S. Notem que esta reta ela é praticamente o lugar geométrico dos pontos equidistantes do segmento AB. Porque tanto esse ponto P como qualquer um outro ponto nesta reta terá a mesma distância das extremidades. É o princípio da mediatriz. E eu consegui fazer, então, uma reta passando por R, pelo ponto R, sendo ela 90 graus da reta S.